Existe uma recompensa escondida em toda procrastinação. Ela aparece exatamente no momento em que você decide: depois eu faço. Durante alguns segundos, a pressão diminui, a ansiedade recua e você sente uma coisa que parece inofensiva, mas que pode estar controlando parte da sua vida. Alívio. Talvez o seu problema não seja apenas falta de disciplina. Talvez a sua mente tenha aprendido a fugir, que fugir funciona. E se isso for verdade? Fazer listas, organizar a agenda e assistir a mais um vídeo sobre produtividade não resolverá o problema, porque você não está apenas adiando uma tarefa, está evitando alguma coisa que acredita que sentirá quando começar. Hoje no Laboratório Mori nós vamos investigar o que realmente acontece entre o momento em que você decide fazer algo importante e o instante que encontra uma justificativa para não fazer isso. E talvez no final desse vídeo você descubra que a tarefa nunca foi o verdadeiro problema. Este é o Laboratório Mori, um espaço criado para investigar os mecanismos invisíveis que influenciam as nossas escolhas, nossos comportamentos e a maneira como construímos a própria vida. Se você gosta de conteúdos que não oferecem respostas fáceis, mas ajudam a formular perguntas melhores, inscreva-se aqui no canal, porque a investigação de hoje começa com uma contradição. Você sabe o que precisa fazer, você reconhece que aquilo é importante, você entende que as consequências de continuar adiando, mesmo assim, não faz. E por quê? Imagine um homem que chamaremos de José. José tem 38 anos. Ele trabalha há muito tempo na mesma área e possui conhecimento suficiente para iniciar um projeto próprio. Ele já escolheu o nome, comprou o domínio, fez cursos, salvou dezenas de vídeos, criou documentos, pastas e planejamentos. Em alguns momentos, chegou a dizer que aquele projeto poderia transformar a sua vida. Mas sempre que chega a hora de produzir alguma coisa concreta, o José encontra uma outra tarefa. Ele reorganiza os arquivos, pesquisa uma ferramenta melhor, muda o planejamento, assiste a uma aula, decide que precisa estudar mais um pouco. Por fora parece ocupado, por dentro permanece parado. Quando alguém pergunta por que ainda não começou, ele responde: quero fazer direito. Essa frase parece demonstrar responsabilidade, mas também pode esconder alguma coisa mais importante. Porque enquanto o José está estudando, planejando e organizando, ele não precisa apresentar nada para o mundo. E aquilo que não é apresentado não pode ser criticado, não pode ser fracassado, não pode revelar que talvez ele ainda não seja tão bom quanto gostaria de acreditar. O planejamento do José não serve apenas para preparar o projeto, também serve para protegê-lo do julgamento. Esse é o ponto em que a procrastinação deixa de ser um problema de calendário e se transforma em uma investigação psicológica. Uma tarefa nunca chega sozinha, ela chega acompanhada de uma previsão. Responder uma mensagem pode trazer a previsão de um conflito. Publicar um conteúdo pode trazer a previsão de uma crítica. Começar uma atividade física pode trazer a previsão de não conseguir continuar. Fazer uma proposta pode trazer a previsão de ser rejeitado. Estudar para uma prova pode trazer a possibilidade de descobrir que você não está preparado.
Tomar uma decisão pode trazer o medo de escolher errado. A tarefa é concreta, mas a ameaça é imaginada. Isso não significa que o desconforto seja falso. O acontecimento ainda não ocorreu, mas a reação emocional pode começar antes dele. A mente não responde apenas ao que está acontecendo. Também responde ao que ela acredita que poderá vir a acontecer. É por isso que você pode estar sentado diante de um computador, em um ambiente seguro, olhando para um documento vazio e ainda assim experimentar tensão, inquietação e vontade de escapar. O documento não oferece nenhum perigo, mas o significado que você atribuiu a ele talvez ofereça. Vamos ao ciclo da evitação. O mecanismo que estamos investigando possui 5 movimentos. O primeiro é a antecipação. Você pensa na tarefa e prevê uma experiência desconfortável. O segundo é a tensão. Essa previsão produz ansiedade, insegurança, tédio, dúvida ou mesmo medo. E o terceiro é a fuga. Você abre outra aba, olha o celular, procura uma informação, começa uma tarefa menor e promete que fará mais tarde. O quarto movimento é o alívio. Ao abandonar temporariamente a tarefa, o desconforto diminui ou some. E então acontece o quinto movimento, o aprendizado. Sua mente registra que evitar a tarefa produziu alívio. Na próxima vez que uma situação semelhante ocorrer, a vontade de fugir poderá surgir ainda mais rapidamente. O ciclo funciona assim. Antecipação gera desconforto, que gera fuga, uma sensação de alívio, reforço da fuga. Esse alívio é o detalhe que geralmente passa despercebido. Você imagina que procrastina porque não recebeu recompensa suficiente para agir, mas talvez esteja recebendo uma recompensa imediata por não agir. Enquanto o benefício de realizar a tarefa está no futuro, o alívio de evitá-la acontece agora mesmo. E o agora costuma ter uma força enorme sobre o comportamento. A fuga pode parecer produtiva. O problema se torna ainda mais difícil de perceber quando a fuga assume uma aparência produtiva. José não passa o dia inteiro deitado. Ele pesquisa, planeja, estuda, organiza. Tudo o que ele faz parece ter alguma relação com seu projeto, mas nenhuma dessas atividades o coloca diante do risco que realmente teme: ser visto. A procrastinação mais perigosa nem sempre parece preguiça. Às vezes ela parece preparação. Você não abandona o projeto, apenas permanece eternamente se preparando para ele. Isso preserva uma possibilidade confortável. Enquanto José não publica o seu projeto, ele pode continuar acreditando que seria bem-sucedido se realmente tentasse. Começar transformaria uma possibilidade imaginada em um resultado concreto. E resultados concretos podem contrariar a imagem de que contraímos, que construímos sobre nós mesmos. Por isso, algumas pessoas não evitam o fracasso, evitam o teste. O que você está tentando não sentir? Se você deseja investigar a própria procrastinação, a pergunta mais óbvia talvez não seja a melhor. Por que eu não consigo fazer isso? Essa pergunta pode rapidamente produzir respostas como: porque sou preguiçoso, porque não tenho disciplina, porque nunca termino nada que começo. Essas respostas não explicam o comportamento, apenas atacam a identidade.
Experimente uma pergunta mais precisa. O que eu acredito que sentirei se começar? Talvez a resposta seja: vou me sentir incompetente, vou perceber que não sei tanto quanto eu imaginava que soubesse, podem me rejeitar, podem rir de mim. Se funcionar, terei que sustentar o resultado. Se eu escolher isso, precisarei renunciar às outras possibilidades. Se eu tentar de verdade e fracassar, não terei mais nenhuma desculpa. Nesse momento, a procrastinação começa a revelar a sua função. Ela não está simplesmente impedindo você de realizar uma tarefa. Está tentando impedir que você entre em contato com uma emoção, a vergonha, a frustração, a incerteza, a rejeição, a impotência, a responsabilidade. A pergunta decisiva, portanto, não é apenas que tarefa estou evitando. A pergunta real é: de qual experiência interna essa fuga está tentando me proteger? O segundo problema é a culpa, mas o ciclo não termina no alívio. Depois de algum tempo, José percebe que novamente não fez o que havia prometido. Então surge a culpa. Ele se critica, diz que desperdiçou mais um dia, compara-se com pessoas que parecem estar avançando e conclui que lhe falta força de vontade. Essa culpa deveria empurrá-lo para a ação, mas frequentemente produz o efeito contrário. Quanto mais ele se ataca, mais ameaçadora a tarefa se torna. Agora, começar o projeto não significa apenas trabalhar, significa encarar todos os dias em que ele não trabalhou. A tarefa começa a carregar o peso do passado. Abrir o documento também significa encontrar as promessas quebradas, o tempo perdido, a sensação de estar atrasado. O desconforto aumenta, a vontade de fugir aumenta e o ciclo se fortalece. Fuga, alívio, culpa, mais desconforto, nova fuga. A pessoa acredita que precisa se punir para mudar, mas utiliza a culpa para aumentar exatamente a emoção da qual está tentando escapar. Isso não explica todos os casos. É importante fazer uma distinção. Nem toda dificuldade de começar possui a mesma origem. Cansaço, excesso de demandas, falta de clareza, condições emocionais, ambientes desorganizados, dificuldades de atenção também podem interferir na ação. Esse vídeo não é um diagnóstico. A proposta do Laboratório Mori é investigar um mecanismo específico. A situação em que você possui tempo, conhecimento e intenção, mas evita repetidamente uma ação porque ela desperta uma experiência interna que você não deseja enfrentar. Nesses casos, exigir mais produtividade pode ser como pressionar o acelerador enquanto o freio continua acionado. Você tenta aumentar a motivação sem investigar a ameaça. Agora, escolha uma tarefa importante que você vem adiando. Não escolha 10, escolha uma. Pode ser aquela conversa, aquele projeto, a publicação que nunca fica pronta, o currículo que você ainda não enviou, a decisão que você continua transferindo para a próxima semana. Complete mentalmente a seguinte frase: se eu começar isso hoje, existe a possibilidade de... Não procure uma resposta bonita, procure a resposta que incomoda. Depois complete: e se isso acontecer, significará que eu... É nessa segunda frase que a investigação costuma se aprofundar.
Se meu projeto não funcionar, significará que eu não sou capaz. Se a pessoa rejeitar a minha proposta, significará que meu trabalho não tem valor. Se eu publicar e ninguém responder, significará que ninguém se importa com o que eu tenho a dizer. Perceba o salto. Um resultado específico se transforma em um julgamento sobre toda a identidade. O projeto pode falhar, a proposta pode ser recusada, a publicação pode ter pouco alcance, mas nenhuma dessas situações possui autoridade suficiente para definir integralmente quem você é. A mente, entretanto, pode tratar cada tentativa como se fosse um julgamento final. Não é de admirar que queira fugir. O primeiro ato de desobediência. Você não precisa eliminar completamente o medo antes de agir. Na verdade, esperar que todo desconforto desapareça pode ser apenas uma forma mais sofisticada de adiamento. O primeiro movimento é menor. Em vez de prometer terminar a tarefa, entre em contato com ela por 10 minutos. Mas existe uma regra. Durante esses 10 minutos, você não tentará se sentir preparado. Não pesquisará outra ferramenta. Não reorganizará o planejamento. Não buscará mais inspiração. Você apenas realizará a ação que permite que o trabalho exista no mundo real. Escrever o primeiro parágrafo, enviar a primeira mensagem, gravar o primeiro minuto, fazer a primeira ligação, apresentar a primeira proposta. O objetivo desses 10 minutos não é produzir um grande resultado, é ensinar você algo novo na sua mente. Eu consigo permanecer em contato com esse desconforto sem precisar fugir imediatamente. Isso não é uma técnica de produtividade, é um pequeno ato de desobediência contra um padrão aprendido. O que José descobriu? Quando José finalmente investigou o que evitava, percebeu que não temia apenas o projeto, apenas que esse projeto desse errado. Temia descobrir que os anos de preparação não haviam feito dele alguém imune à insegurança. Em algum lugar ele acreditava que pessoas verdadeiramente preparadas começavam sem medo. Por isso, interpretava o medo como evidência de que ainda não estava pronto, preparado. Mas talvez o medo não fosse uma instrução. Talvez fosse apenas uma sensação. José não precisava confiar totalmente em si mesmo para começar. Precisava apenas parar de tratar cada desconforto como uma ordem de retirada. O projeto não avançou no dia em que ele encontrou motivação suficiente. Avançou no dia em que ele percebeu que precisava obedecer ao alívio. Conclusão. Talvez você não esteja adiando porque não deseja mudar. Talvez esteja adiando porque uma parte de você acredita que a fuga ainda é a maneira mais segura de protegê-lo. E essa proteção possui um preço. Cada vez que você foge para não sentir o desconforto, preserva o alívio do presente, mas entrega um pouco do seu futuro. A procrastinação não leva apenas o seu tempo. Ela pode levar às evidências de que você seria capaz de construir uma vida diferente. Por isso, quando perceber que está adiando algo importante, não pergunte apenas: como posso me obrigar a fazer isso? Pergunte: o que esta tarefa ameaça revelar sobre mim? E depois, qual é a menor ação que posso realizar sem esperar que essa ameaça desapareça? Na quarta-feira continuaremos esta investigação. Vamos entender por que o alívio
que parece proteger você hoje pode estar treinando sua mente para fugir amanhã. Se esse conteúdo fez você reconhecer um padrão, escreva nos comentários: eu percebi a fuga. Você não precisa contar qual é a tarefa. A frase já representa o primeiro movimento. Deixar de chamar de preguiça aquilo que precisa ser investigado. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Aqui nós não procuramos fórmulas rápidas para controlar o comportamento. Nós investigamos o que está acontecendo realmente dentro de você. Esse é o Laboratório Mori.